Bom dia, bem-vindos a mais um webcast da Primavera, desta vez sobre a solução de POS para a restauração, o PST. Vamos dar início então ao nosso webcast e falar durante os próximos 30 minutos sobre esta nova solução, o PST. O PST é a nova solução da Primavera, um novo POS para o setor da restauração. A quem é que se destina esta solução? Portanto, a todas as empresas ou estabelecimentos do setor, designadamente que atuam na área da restauração e bebidas, como sejam cafés, pastelarias, restaurantes, bares, discotecas, cafetarias e que tenham necessidade de ter uma solução que permita gerir o seu negócio por um lado e, por outro lado, cumprir com aquilo que são os requisitos legais e fiscais e exigências do setor, designadamente as novas exigências para o próximo ano. Entre as características desta solução, deixem-me destacar de facto que fizemos aqui uma aposta para que esta solução seja uma experiência única e uma experiência agradável para quem utiliza diariamente estas soluções. Portanto, trata-se de uma solução que funciona de uma forma muito simples, extremamente intuitiva, portanto é fácil começar a utilizar a solução. Portanto, com uma curva de aprendizagem muito curta. Funciona em sistemas operativos Windows e Linux, está disponível também em 4 idiomas. Para além disso, permite depois, de uma forma muito simples, começar a criar os artigos, as famílias com que se vai trabalhar no dia-a-dia. Permite também a ativação até 10 meios de pagamento que podem ser utilizados em simultâneo, para além de uma facilidade de interagir com uma série de periféricos, como sejam impressoras, sejam elas de etiquetas, impressoras A4 ou térmicas ou matriciais, bem como com outros dispositivos, como sejam scanners de mão, de balcão, portáteis, que permitem uma maior facilidade na interação com as várias operações. Por outro lado, de uma forma muito simples, permite efetuar um diverso número de operações, designadamente como seja a consulta de mesas, a impressão, a conversão de documentos, ou envio de pedidos para as diferentes zonas de um estabelecimento. Em termos de gestão de preços, esta também é uma área e uma preocupação muito grande do setor. O sistema permite aqui a gestão de quatro tipos de preços, 4 linhas de preços, no fundo. Pode-se aplicar depois, utilizar diferentes preços por cliente. No caso dos restaurantes e outros estabelecimentos que tenham salas, pode-se aplicar também preços diferentes a diferentes zonas ou salas do restaurante, como por exemplo ter um preço para a esplanada, outro preço para o restaurante, ou aplicar também preços diferenciados, consoante as horas do dia ou mesmo os dias da semana. Também o que facilita imenso a gestão nos restaurantes. No caso das discotecas e bares ou restaurantes que utilizem também os cartões de consumo, por exemplo, a solução permite até 12 séries de cartões de consumo, onde é possível definir consumos máximos, consumos mínimos, fazer também o bloqueio dos cartões e consultar os cartões também em função do respectivo estado. Permite ainda também efetuar promoções de artigos durante um determinado período, com diferentes preços ou em função de preços e quantidades, por exemplo, consuma leve 3, pago 2, com diferentes modalidades de promoções. Permite ainda também a gestão de cartões de pontos que valem euros e euros que valem pontos, que podem estar associados ao cliente, ou também cartões pré-pagos. Também outro tipo de modalidade que é possível e utilizar isso também como meio de pagamento. No caso dos estabelecimentos, designadamente restaurantes, por exemplo, ou marisqueiras, permite também de uma forma muito simples a interação com balanças, designadamente aqui balanças de check-out, de forma a facilitar rapidamente, portanto, a visualização dos preços associados, neste caso aos artigos, normalmente, que são, em que se aplica aqui um preço ao peso, por exemplo. Relativamente à fidelização de clientes ainda, para além da questão dos pontos que já vimos, em que pode-se associar pontos a produtos e a clientes, no fundo que depois pode usar também como forma de pagamento,
Permite também configurar descontos automáticos, quer por produtos, quer na própria ficha do cliente, associar descontos ao respectivo cliente. Permite ainda efetuar aqui a gestão da conta corrente dos respectivos clientes, nos casos em que isso se aplica. Permite ainda, do ponto de vista de interação, e em alguns POS, em alguns equipamentos de hardware, permite essa interação, definir também linhas de publicidade que permite interagir aqui com o cliente, ou mesmo passar imagens, permitindo aqui um display que permita fazer essa interação com o cliente, anunciando, por exemplo, campanhas, promoções, um aspecto aqui hoje também importante na relação com o cliente. Ao nível do controle do negócio, o sistema também é bastante eficaz e bastante completo. Desde logo eu posso ter diferentes configurações no meu POS ou tendo vários POS no estabelecimento, podendo funcionar aqui com um POS em modo de cartão, isto é, para estabelecimentos que trabalham com o sistema de cartões, mas posso ter POS a funcionar em modo de conta, isto é, por exemplo, ao balcão, onde posso ter várias contas em simultâneo, ou ainda em modo de mesa, no caso dos restaurantes, onde já vamos ver mais à frente, e permite ter aqui diferentes configurações de mesas personalizadas em função do respectivo estabelecimento. Também fazer aqui uma gestão da conta corrente não só de cliente, mas também de fornecedores, caso pretenda tratar também aqui as compras e efetuar, por exemplo, um controle também das existências dos meus artigos, caso pretenda gerir, portanto, as quantidades associadas a cada artigo. A ligação a vários modelos de balanças, designadamente de checkout. Portanto, o sistema, relativamente aos diversos periféricos, traz um conjunto de drivers que assegura rapidamente a ligação aos periféricos mais comuns no mercado. Também ao nível do controle de caixa, esta é uma opção importante em algum tipo de estabelecimentos, permite desde logo fazer o fecho de caixa manual ou automático, configurar também diferentes gavetas por operador, permite fazer o fecho de caixa cego, isto é, por exemplo, obrigar a que um operador, antes de efetuar o fecho do caixa, ele próprio diga qual o valor que tem em numerário ou noutras formas e só depois é mostrado, caso tenha permissões para isso, o respectivo valor no caixa. Também ao nível da personalização de acessos por operador, o sistema permite configurar aqui diferentes operadores com diferentes perfis e na restauração esta é uma questão também muito importante, designadamente em estabelecimentos de maior dimensão, em que posso ter, por exemplo, operadores que só permite fazer o registro, mas que não permite, por exemplo, eliminar linhas de uma conta ou fazer transferências. Portanto, todo esse tipo de operações podem ser bloqueadas, ajustando, no fundo, à forma como o restaurante ou o estabelecimento está organizado, permitindo, por exemplo, que os operadores só possam introduzir os artigos e depois, por exemplo, só uma determinada pessoa é que pode fazer o fecho da conta, por exemplo. Do ponto de vista também do controle do negócio, o sistema permite também imprimir aqui uma série de mapas relacionados com as vendas, com as compras, com stocks por artigos, famílias, ou, por exemplo, vendas por operador durante um determinado período do dia. Este é um aspecto também importante hoje na gestão dos negócios, permitindo otimizar assim a gestão quer dos artigos, quer das pessoas, quer dos horários, portanto, em função de um conjunto de informação que o próprio sistema fornece. Também com gráficos que permite visualizar a utilização mensal ou diárias ou comparativos, por exemplo, horários durante 2 períodos. Outro aspecto também importante é a questão da mobilidade. Esta solução apresenta também uma opção de mobilidade com o PST Mobile, no fundo ter aqui um equipamento em que permita móvel, que permita que o operador possa deslocar-se dentro das salas, fora das salas, inclusive pode ir offline a uma esplanada e efetuar um respectivo pedido, inclusive consultar a disponibilidade de mesas, ou pedir, por exemplo, para imprimir a conta a partir, portanto, de um dispositivo móvel. Dispositivo móvel este que está sempre ligado, portanto, a um POS
e todos esses pedidos são disputados a partir desse POS. Mas queremos ter aqui também um produto diferenciador e, nesse sentido, também para o cliente, queremos para o cliente que frequenta um estabelecimento, um restaurante ou outro tipo de estabelecimento, permite ter aqui uma experiência diferente. Para além destas funcionalidades, o PST Mobile pode ser usado pelo funcionário, permitir que o próprio cliente do restaurante possa aceder a um menu completamente dinâmico através de um tablet em que possa consultar o menu disponível em vários idiomas e possa consultar quais os pratos disponíveis, inclusivamente a sugerir vinhos que combinam com aquele prato ou sobremesas, permitindo que o cliente escolha ao seu ritmo e que possa, inclusivamente, depois depende da opção de cada restaurante, ele próprio efetuar o seu pedido ou não, ou chamar, por exemplo, o funcionário que depois efetua o pedido. Portanto, pretendemos ter aqui uma experiência também única para o cliente dos restaurantes que utilizam o PST. Queremos, assim, desta forma, ter aqui esta experiência totalmente diferente e bastante mais enriquecedora para o cliente. Ora bem, vamos ver aqui um exemplo prático no PST de utilização, para dar aqui exemplo só de algumas funcionalidades que o PST disponibiliza. Um exemplo comum é, por exemplo, ter uma pessoa que está sentada num restaurante e que pode pedir a um funcionário que utiliza o PST Mobile efetuar um pedido. Esse pedido automaticamente pode ser impresso no balcão, tendo uma impressora de talões onde imprime o respectivo pedido no balcão, mas posso também depois efetuar operações como, por exemplo, fazer essa troca de mesas e transferir aquela conta de uma mesa para a outra, ou posso, por exemplo, permitir depois que, utilizando o PST Experience, o próprio cliente escolha o seu menu, efetue o pedido. Esse pedido pode ser enviado diretamente para a cozinha ou para o bar. Isto porque permite em cada artigo que ele tenha duas secções de impressão. Isto é muito importante. Permite, por exemplo, que ao fazer um pedido, por exemplo, no restaurante, as bebidas, o pedido saia logo no bar, por exemplo, e os pratos, o pedido saia diretamente na cozinha. Portanto, é um exemplo de utilização dessas diferentes secções, sendo que são possíveis ter duas por artigo ou por família, e no máximo eu posso ter até 8 secções disponíveis num estabelecimento, permitindo assim uma diversidade de interações. Outra das opções também muito pedidas aqui no setor da restauração é a possibilidade de depois, ao efetuar pagamento, por exemplo, possa efetuar pagamentos parciais da conta, ou por exemplo, cada pessoa pagar uma parte da conta, para além das transferências de mesa. Outra funcionalidade aqui extremamente importante neste tipo de soluções. Vamos ver então um pequeno exemplo desta solução. Eu vou entrar aqui no tipicamente, portanto, estas soluções estão instaladas no equipamento touch, no POS. Existe uma lista disponível, portanto, de um conjunto de equipamentos muito diversificada hoje, que pode estar disponível nos diferentes restaurantes ou estabelecimentos, como seja pastelarias, cafés, bares, discotecas. Portanto, muitas vezes, em função do tipo de utilização, também aqui a escolha do equipamento é importante. E entrei dentro do PST. O produto, portanto, tem aqui do lado esquerdo toda a zona das famílias que estão configuradas neste POS, sendo que eu posso ter mais do que um POS no meu restaurante e posso ter diferentes configurações. Imagina, eu posso ter um conjunto de famílias que utilizo na zona do bar e outros que utilizo na zona do restaurante, por exemplo. Depois, ao selecionar aqui as famílias, ele vai-me selecionar na zona central, portanto, os artigos dessa mesma família. Ok? Portanto, e aqui tem toda a configuração de artigos e de famílias. Na zona do lado direito, portanto, eu vou selecionar toda a minha zona de operações, onde eu vou selecionar, portanto, as operações que vou fazer. Posso estar a trabalhar em modo de mesa, de cartões ou de contas, portanto, em função do modo que eu estou a selecionar, eu posso aqui selecionar uma conta ou uma mesa. E para adicionar um determinado artigo, basta-me clicar uma vez e adiciono esse artigo.
Nesta linha, portanto, eu vou introduzir ou posso, caso pretenda, selecionando a linha, portanto, introduzir observações, caso o artigo tenha observações associadas, alterar quantidades, caso seja esse o caso, mas a forma, o sítio onde eu toco na linha também permite, por exemplo, ou alterar o preço ou alterar o artigo. Posso, inclusivamente, escrever diretamente o código do artigo. Ou, estando a selecionar um artigo novo, um toque prolongado e permite-me ir selecionar uma lista de artigos, sendo que aqui depois permite, inclusivamente, fazer a procura, por exemplo, de um determinado artigo de uma forma simples, escrevendo diretamente aqui no touch. Portanto, é uma forma simples de interagir aqui com o sistema. Depois, eu tenho todo um conjunto de opções que posso fazer ainda aqui ao nível das operações, designadamente se quiser visualizar mais informação ou não, qual o tipo de documento que estou a usar. Eu já coloquei aqui a fatura simplificada, que vai ser obrigatória a partir do dia 1 do próximo ano. Portanto, a partir do dia 1 do próximo ano passamos a utilizar a fatura simplificada. Posso selecionar, portanto, aqui os diferentes documentos e temos de ter a falar aqui também não só documentos de venda, mas também documentos de compra, caso eu pretenda fazer, por exemplo, aqui registar as minhas compras e alimentar informação sobre os artigos. Para começar, portanto, a trabalhar com o sistema, basicamente eu tenho que configurar só aqui algumas opções sobre o meu sistema, designadamente os dados da empresa e outra informação que eu quero que apareça, designadamente as questões de publicidade, mas também outras opções. Nós falamos aqui que estamos a utilizar o modo de mesas, portanto eu defino aqui qual é o idioma e neste POS especificamente vou trabalhar com o modo de mesas, de contas ou de cartões. Posso inclusivamente ainda, no caso de utilizar a balança checkout, definir aqui se utilizo essa balança ou não de checkout. E no POS onde vou utilizar isso, poder utilizar. Definir também quais são os documentos por defeito que eu pretendo utilizar e definir outro conjunto de operações que podem condicionar ou não as minhas opções. Há um conjunto de opções que são importantes aqui na restauração, também que são definidas aqui, designadamente se emite relatório de anulações ou não, ao fazer aqui o fecho do caixa, bem como o relatório das gavetas, caso eu esteja a trabalhar com mais do que uma gaveta por funcionário. Permite ainda definir-se aqui se pretende gerir também aqui estoques mínimos ou não e se quer utilizar essa informação ou ter alertas quando atinge, por exemplo, o estoque mínimo de um determinado artigo. Bem como este sistema permite também gerir, fazer aqui a gestão do ponto dos funcionários do estabelecimento, caso pretenda utilizar essa opção, assim como efetuar aqui um conjunto de definições sobre a forma como vou gerir os meus artigos, portanto, o número de artigos que vão aparecer aqui na minha janela ou não, se quer que mostre esses artigos por ordem alfabética ou não, se quer que mostre o preço e o código do artigo também aqui nos meus botões. São algumas opções que eu tenho configurado de uma forma inicialmente. Bem como depois definir aqui todos os periféricos que vou usar as impressoras. Reparem que eu posso ter impressoras locais ou de rede, por exemplo, eu posso estar a imprimir diretamente para outros POS, bem como configurar aqui todos os periféricos que são utilizados na impressão, para efetuar os meus pedidos, que saem na cozinha, que saem no bar, assim como outros dispositivos, designadamente os visores dos clientes ou as balanças que são a ser utilizadas pelo meu sistema. Portanto, de uma forma muito simples, eu consigo efetuar aqui um conjunto de configurações base que me permite trabalhar rapidamente com o sistema. Outro aspecto aqui importante também, portanto, é as opções que eu posso associar designadamente aos meus operadores que vão trabalhar com o sistema. Portanto, rapidamente eu definir quem são os utilizadores que são administradores do sistema e definir aqui um conjunto de permissões, designadamente se tem possibilidade de alterar preços ou não, criar novos artigos, ou definições, por exemplo, se permite reimprimir documentos ou se permite anular registros. Portanto, todos esses
todo esse tipo de opções são definidas aqui por operador. E com isto, portanto, definir aqui o que é que os meus funcionários podem ou não fazer com o sistema. Portanto, basicamente são estas duas opções que eu tenho que fazer para começar a trabalhar com o sistema. A partir daqui, portanto, o sistema traz vários templates para utilização do sistema, desde logo no caso da restauração, inclusive para pastelarias, snack bars, enfim, poder ter logo um conjunto de artigos e famílias que eu posso rapidamente começar a utilizar. Caso eu pretenda, posso sempre criar novos artigos ou novas famílias. Para criar um novo artigo ou uma nova família, basta-me posicionar, portanto, numa família e clicar aqui, um toque prolongado, e é tão simples quanto isto para criar aqui um novo artigo. E podia criar a partir daqui rapidamente um novo artigo. Vou-te chamar aqui Café Primavera e uma nova qualidade de cafés. Podia utilizar aqui, tenho a tabela também com respectivas unidades, os IVAs, associar aqui as imagens, inclusivamente, portanto, o sistema traz uma biblioteca grande de imagens, mas posso sempre associar outras imagens, caso o pretenda, portanto, e rapidamente poder criar aqui um artigo e associar, por exemplo, uma determinada imagem a esse artigo. E associar aqui, por exemplo, uma imagem ao meu artigo. Podia definir aqui um preço associado a esse artigo, de €1. Podia depois definir aqui as minhas margens, os estoques, definir aqui um custo mínimo, ou registrar isso com base na entrada, definir qual era a margem que pretendia ter neste artigo, por exemplo, e rapidamente, portanto, poder configurar aqui os preços dos meus artigos, portanto, de uma forma muito simples. Associado aos artigos, para além de fazer a gestão aqui também de stocks, definir aqui um conjunto de informações, descontos, confirmar preços, quantidades por preços, complementos, as observações, por exemplo, definir se este artigo, por exemplo, tem observações associadas, sei lá, um café, se é curto, se é cheio, se quer que pergunte isso ao operador no momento em que vai efetuar os pedidos. Okay? Se pretende aqui, por exemplo, definir diferentes códigos em função das quantidades, ou ter aqui associações, por exemplo, podia ter uma sanduíche e automaticamente associar logo à sanduíche o pão, o fiambre, o preço, e podia gerir também os valores associados. Ou composição, peço desculpa, no caso da sanduíche seria aqui a composição estática, em que definir logo as quantidades e o respectivo custo. No caso de associações, podia ser usado, por exemplo, em que eu podia dizer que o café iria associar aqui um pastel de nata que tinha um custo inferior, por exemplo, e assim sucessivamente. Ou composição dinâmica, por exemplo, podia criar aqui um prato ou pizzas e definir que associado a um determinado artigo, portanto, tinha aqui uma quantidade mínima de ingredientes e uma quantidade máxima, por exemplo. Portanto, e de uma forma muito simples, fazer a gestão também desses mesmos artigos, portanto, de uma forma muito simples. Cá está, o Café Primavera já está aqui criado com as observações, neste caso que eu adicionei, que podia ser cheio ou não, e automaticamente podia fazer a impressão deste pedido para o estabelecimento. Mas eu posso criar também, da mesma forma que criei artigos, posso criar também aqui famílias, e podia ter aqui famílias que são famílias reais, ou podia ser um atalho, por exemplo, para um conjunto de artigos, por exemplo, para os pequenos almoços, por exemplo, e de uma forma muito simples, criar aqui um atalho para famílias de artigos. Em que secções de pedidos é que eles vão ser usados e, por exemplo, a partir daqui poder chamar outras famílias ou outros artigos que eu normalmente costumo utilizar ao pequeno almoço e rapidamente percorrer aqui aquilo que eu costumo usar ao pequeno almoço e chamar aqui, portanto, alguns artigos rapidamente, definir aqui inclusivamente diferentes preços, se fosse esse
o caso e, portanto, de uma forma simples, poder gravar esses registros. E tenho aqui a minha família de pequenos almoços e, a partir daqui, podia associar atalhos para minhas famílias ou para outros artigos, portanto, permitindo aqui uma maior agilidade a partir de um determinado ponto de venda. No caso dos restaurantes, a questão aqui das mesas é uma questão importante também. Portanto, eu posso aceder às minhas salas, configurar inclusivamente diferentes salas, portanto, posso ter aqui até 10 salas e efetuar aqui uma configuração em função da organização das minhas salas, podendo a partir daqui inserir novas mesas, se fosse esse o caso, alterar os padrões de fundo, a organização das mesas, portanto, todo um conjunto de opções que eu posso aplicar a partir das mesas, inclusivamente personalizar operações por operador a partir das mesas, por exemplo, para bloquear transferências entre mesas ou outro tipo de operações. Outro tipo de operações que eu posso fazer sobre as mesas, portanto, para além de facilmente poder selecionar as mesas e automaticamente selecionando aqui a mesa poder associar um conjunto de artigos a essas mesas, posso também a partir das mesas, efetuar outro conjunto de operações. Por exemplo, eu clicando na zona da sala e para esta sala, portanto eu posso navegar entre diferentes salas, consigo saber quais as mesas que estão ocupadas, qual o valor que estão nas respectivas mesas, há quanto tempo é que estão a ser utilizadas. Ou clicando sobre a sala, consigo ter essa informação também mais detalhada, número de mesas ocupadas, número de mesas reservadas, livres, qual o total e qual o total por operador. Okay, para além de fazer reservas entre mesas, posso também pedir a partir daqui imprimir a conta, fazer pagamento parcial, transferência de contas, portanto, a partir daqui selecionar uma mesa para fazer a transferência de conta para outra mesa, por exemplo, e definir o que é que pretende transferir, se pretende transferir tudo ou se podia transferir só parcialmente esses valores, de uma forma muito simples. Posso também fazer aqui pagamentos parciais e selecionar qual a mesa onde pretendo fazer o pagamento parcial e definir aqui que quantidades, portanto, é que eu pretendo transferir e podia pagar, por exemplo, só um chá ou outro e a partir daqui efetuar o respectivo pagamento. Para efetuar aqui o respectivo pagamento, portanto, eu posso a partir daqui depois efetuar o respectivo registro. Em função dos modos de pagamento que eu tenho ativos, eu posso selecionar se pretendo receber em numerário, em multibanco, cartão de crédito, ou caso esteja a utilizar também cartões de pontos ou cartões recarregáveis também, desde que tenha o cliente selecionado, poderia utilizar esses mesmos pontos. Caso pretenda pagar de duas formas, podia selecionar, por exemplo, o numerário, definir qual o valor que ia pagar em numerário e definir o restante, por exemplo, para pagar em multibanco. Aplicando aqui também descontos em valor ou em euros e rapidamente, portanto, selecionar essas opções de pagamento. A partir daqui, portanto, permitir emitir o respectivo pagamento. Portanto, o sistema vai-me imprimir, aqui neste caso, usar uma impressora PDF, portanto, é bastante mais simples para conseguirmos visualizar aqui. Depois tenho aqui todo um conjunto de opções que eu posso utilizar, imprimir as contas, a consulta de mesas, sempre que eu passo ou que eu mude de mesa, caso tenha pedidos ou tenha efetuado novos pedidos, esses pedidos sairão na respectiva secção, no bar, na pastelaria ou na cozinha, de acordo com as definições que eu efetuei. Tenho aqui outro conjunto de opções que, por exemplo, permite-me, além de imprimir aqui a consulta de mesa, anular linhas, ou consultar várias linhas, sendo que se anular aqui, anulo uma linha, se fazer um toque prolongado, o sistema permite-me anular as linhas todas. Posso a qualquer momento também consultar os respectivos documentos que estão em aberto, por operador, por mesa, neste caso estando a trabalhar com o modo mesa, ou caso tenha um cliente associado também, definir esse mesmo cliente. Para criar clientes também é muito simples, portanto eu posso rapidamente clicar aqui e selecionar um cliente ou criar um novo cliente, caso o pretenda criar, e associar aqui rapidamente esse cliente através, portanto, do touch, fazer a criação do cliente e, caso o pretenda, ou vir aqui editar a qualquer momento um cliente.
Além dos dados associados ao cliente, podia definir aqui condições especiais para esse cliente, caso seja um cliente com conta corrente, consultar esse respectivo valor, ou caso tenha cartões pré-pagos associados, também consultar essa informação. Bem como associar aqui artigos específicos ao cliente e definir preços ou descontos para esses mesmos clientes, assim como associar contactos a esse mesmo cliente. Portanto, de uma forma muito simples, eu consigo interagir, trabalhar com o sistema. Gostava ainda dado que já estou a chegar aqui ao fim do meu tempo, mostrar só aqui mais algumas opções, designadamente ao nível dos mapas, a possibilidade que temos aqui de imprimir um conjunto de mapas com filtros, quer por artigos, relativamente a estoques, vendas, etc., aplicando filtros por clientes, por um determinado período, inclusive por horas do dia, por artigos, por operadores, por famílias, portanto, com detalhe dos respectivos documentos, inclusive selecionar quais os documentos que quer considerar nesse tipo de análise, ok? E de uma forma muito simples, obter aqui um conjunto de informação, ou visualizar, inclusivamente, imprimir aqui os respectivos mapas, neste caso, imprimir aqui para PDF, mas poder visualizar de uma forma aqui gráfica também, entre dois períodos, uma análise mensal ou diária, portanto, ou horária das horas, neste caso, entre as 10 e as 11, as horas que estamos a efetuar aqui a apresentação, em que mais se vendeu, comparando, portanto, aqui dois períodos, conseguindo desta forma facilmente, portanto, perceber entre dois períodos quais são as horas do dia, por exemplo, que mais se vende, por exemplo, conseguindo ainda por cima aqui na zona superior ter aqui valores mínimos, médios e máximos atingidos em cada um desses períodos. Ok? Definir só aqui mostrar-vos só mais uma opção antes de terminar. Portanto, nós vimos que os artigos podem ser criados diretamente ali, mas também posso criar através de outras opções. Definir só, mostrar só aqui uma outra possibilidade, que é a possibilidade de eu definir aqui artigos e definir, por exemplo, para um determinado artigo, inclusivamente podia ter aqui um artigo prato do dia e definir que esse prato do dia, à segunda-feira, à terça-feira, é substituído por outros pratos e queria ter um preço específico. Preço esse que poderia ser, inclusivamente, em função de uma hora inicial. Eu podia dizer que das 10 ao meio-dia o prato do dia tinha um valor, do meio-dia ou das 12 às 13 tinha outro valor e das 13, acho que a partir das 13 tinha um outro valor ainda, substituindo aqui artigos. Isto na restauração é muito importante, posso ter aqui promoções com diferentes preços, quer para o mesmo artigo, quer substituindo por outros artigos, o que nos dá aqui uma flexibilidade total, quer na área da restauração, quer no tipo de estabelecimentos com promoções em função dos dias da semana ou mesmo de feriados, vésperas de feriados, caso seja esse o caso. Ok? É mais uma das formas de distribuir, portanto, estes preços. E com isto já ultrapassei aqui os 30 minutos que eu tinha previsto, mas são de facto funcionalidades importantes e há muito mais para mostrar aqui no PST. De facto é uma solução muito interessante, muito fácil de utilizar, muito intuitiva. Para vos dizer também que a solução tem aqui um modelo também diferente em termos de adesão, um modelo que funciona por subscrição, podendo subscrever aqui o produto, portanto, ao ritmo do negócio, tendo aqui um investimento inferior face ao modelo de licenciamento perpétuo, o que permite, por exemplo, que um estabelecimento possa subscrever o produto, por exemplo, por 6 meses ou por um ano, sendo subscrevendo, por exemplo, aqui por um ano, fica com um valor de cerca de 24 € por mês. Isto para o primeiro posto, o primeiro POS, sendo que os restantes fica mais em conta. Para além disso, temos ainda uma campanha que a Primavera vai lançar, que até a final do ano, até 28 de dezembro, tem um desconto de 20%, portanto, em todas as subscrições, quer do PST, quer do TLIN, para quem quiser, portanto, aderir já e estar a arrancar já um novo ano com esta nova solução. Cheguei assim ao fim destes 30 minutos, que foram mais 35 minutos, e fico aqui disponível para alguma questão que queiram colocar neste momento.
sendo que podem também colocar outro tipo de questões a posteriori, quer à Primavera, quer aos seus parceiros, para ficarem a conhecer mais em detalhe o PST, designadamente a atuação que tem a cada negócio especificamente.